Acordar com Jesus é um momento muito importante para crescermos na fé. Agora aqui a palavra do Padre Vanderlei Souza. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria poder chegar à sua casa. Hoje é quarta-feira, nós estamos depois da Epifania. Hoje já é dia 5 de janeiro e nós temos o privilégio de chegar até a sua casa. Mas a palavra de Deus é mais importante, sabe por quê? Porque hoje nos impressiona essa imagem. Jesus Cristo anda tranquilamente sobre o mar. Você já experimentou caminhar sobre as águas? Ele nos acostumava a fazer uma coisa clamativa, milagrosa, mas desta vez sim. Permitiu para esforçar e reforçar a fé e a confiança dos apóstolos. Nas nossas vidas também há tormentas, ondas que parecem insuperáveis, ventos irresistíveis. Não tenha medo, grite, chame. O Senhor dos mares, da terra, sempre estará lá para lhe ajudar. Por isso eu vou pedir para você dar uma paradinha agora, pegar o evangelho de hoje e nós vamos dar sequência de ontem, porque hoje é quarta-feira e Marcos nos dá lá no evangelho de 6, Lucas, ou seja, de Marcos 45, 52, que ele vai nos dizer o seguinte: depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente para Betsaida, na outra margem. Enquanto ele se despedia da multidão, logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque os ventos eram contrários. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar à frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Vamos olhar um pouquinho para essa palavra de Deus hoje. Olha que interessante. Jesus está sobre as águas. E quando Jesus quer fazer uma experiência conosco, ele vai nos mostrar de que não é um fantasma, mas que é algo que precisa ter coragem, que tem que sair de dentro. Por isso ele diz, não tenham medo. Depois de despedir, ele subiu a montanha para fazer o quê? Para orar. Veja que importante. Contemplamos com Jesus, depois da despedida dos apóstolos e das pessoas, ele sempre se retira sozinho para buscar a oração. A espiritualidade é tudo. Por isso o Pai lhe abastece. Na montanha ele reza. Perguntemos, e nós, como rezamos? Frequentemente levamos o ritmo da vida, atarefada, desenfreada, não é mesmo? Termina sendo um obstáculo para o cultivo da vida espiritual. Não nos damos conta de que é tão necessário alimentar a alma e também alimentar o corpo. O problema é que, muita frequência, Deus ocupa um lugar pouco relevante em nossa ordem de prioridade. Nossa circunstância é muito difícil, rezar de verdade. Não podemos dizer que tenhamos um espírito de oração quando somente imploramos ajuda nos momentos mais difíceis. Achar tempo e espaço para a oração é um requisito prévio, o desejo do encontro com Deus. É uma consciência clara que eu tenho que ter que ninguém pode assumir ou substituir a presença de Deus. Por isso nós precisamos transformar a oração em algo que nos leva a Deus. E veja quantas soluções, quantos problemas a gente resolve. Também é fácil, não? Nos alimentarmos, ficarmos acomodados e acharmos que tudo está bem. Veja que nós precisamos de um sentimento a mais. A oração não é charlatanice, senão um simples, sublime encontro de amor e relação com Deus. É uma comunicação silenciosa. Eu necessito, como você também pode ser transcendente. O prazer da oração é saber amar a Deus como Criador. E veja nesse sentido quando nós podemos rezar mais. Rezar sem parar é aquele que une a oração com as obras e as obras à oração. Por isso nós temos sempre dito, rezar tem e faz parte da vida do ser humano, mas sem obras, sem praticar, ela se torna um fogo de palha. Por isso, meus queridos irmãos, a partir desta passividade contemplativa, veremos que a oração é respirar o amor. Se não respiramos, morremos. E se não rezamos, expiramos espiritualmente. Agora, por favor, incline um pouco da sua cabeça para receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê a paz e te abençoe, e que o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vos abençoe. Uma feliz quarta-feira para você.